galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. Tô aqui hoje para mais um vídeo de resenha dos livros da Bíblia e o livro de hoje é o livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro dos profetas menores na Bíblia e também o penúltimo livro do Antigo Testamento, vindo logo depois Malaquias e logo depois já o Novo Testamento, começando aí nos Evangelhos com o livro de Mateus. Hoje eu tô postando esse vídeo aqui de Zacarias, amanhã eu vou postar o de Malaquias, e aí se você quer fazer parte do meu estudo bíblico, do meu grupo de estudo bíblico fechado, para começarmos o Novo Testamento juntos, não se esqueça de se inscrever aqui nesse site que tá aparecendo aqui para você no vídeo e que também vai estar na descrição do vídeo. Então basta você clicar ali, fazer um cadastro, que aí você já vai receber o e-mail com todo ali o passo a passo, a explicação, pra gente começar aí o estudo bíblico juntos do Novo Testamento. Zacarias profetizou após aquele período da Babilônia e ele estava com os israelitas que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Ele é um profeta e ele profetizou sobre a reconstrução do templo novamente e também sobre o futuro do povo, sobre o perdão dos pecados. Alguns estudiosos inclusive afirmam que além de profeta ele também era um sacerdote. É um livro de 14 capítulos, sendo que os primeiros 8 capítulos ele informa ali sobre as 8 visões que ele teve a respeito da mensagem, né, de Deus. Deus falava com ele através de visões, então ele relata essas visões aqui no início do texto. Já a partir do capítulo 9, no caso do capítulo 9 até o capítulo 14, Zacarias fala sobre o futuro reino que virá e também sobre o dia do Senhor, que é o dia em que Jerusalém será novamente habitada ali, será o rei de Jerusalém será o próprio Senhor, seus inimigos serão derrotados, enfim, o dia mesmo do triunfo, né, de Jerusalém. Essas primeiras 8 visões que eu vou relatar aqui agora, elas aconteceram por um período aí de 2 anos mais ou menos, de 2 a 3 anos. Na verdade, Zacarias deixa tudo bem documentado, assim, ele diz o mês que ele escreveu, o ano que ele escreveu, então é um livro que te dá uma boa localização mesmo, assim, temporal, geográfica e temporal. O capítulo 1 já inicia com Zacarias trazendo aí uma mensagem que ele recebeu de Deus, e ele diz que essa mensagem veio no 2º ano, no 8º mês do 2º ano, quando Dario era o rei da Pérsia. E essa mensagem é Deus dizendo ao povo: voltem-se para mim e eu também me voltarei a vocês. E Deus está chamando o povo ali ao arrependimento das maldades, dos pecados e chegando, pedindo a esse povo para ter essa aproximação de novo com ele, né? Com a palavra dele, enfim. No capítulo 1, a partir do versículo 7, Zacarias já relata a primeira visão que ele teve. Ele diz que foi no dia 24 do mês 11 do 2º ano que Dario era o rei da Pérsia. E aí ele conta que ele viu um anjo do Senhor assentado sobre um cavalo vermelho no meio de um vale, assim, perto de umas moitas. E aí ele viu aquele anjo sentado no cavalo vermelho, e aí ele percebeu também que atrás desse anjo tinham vários outros anjos também em cavalos, alguns vermelhos, outros cavalos baios e outros cavalos brancos. E aí ele pergunta ao anjo que está conduzindo ele, que está com ele, quem são aqueles anjos? E aí o que está no cavalo vermelho, lá perto das moitas, né, o principal ali, fala com ele que aqueles são anjos enviados para andarem por toda a terra, pelo mundo inteiro. E aí aqueles anjos disseram: nós acabamos de andar por toda a terra e vimos que está tudo calmo, sossegado, em paz. E aí então o anjo vira, né, pergunta para Deus, fala: ó Senhor, quanto tempo mais? Já faz 70 anos que o Senhor está irado com o povo. Quanto tempo mais vai durar? Quanto tempo mais vai passar até que o Senhor tenha compaixão deles? E aí Deus responde então aquele anjo falando palavras de consolo, e então aquele anjo fala em alta voz e diz para Zacarias anunciar as palavras dele, que são palavras de conforto, de reconstrução. Na verdade, elas estão no finalzinho do versículo 14, que diz assim: essa é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade. Eu estou muito irado com as nações que vivem sossegadas.
Pois, quando eu estava um pouco irado com meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, o cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão reconstruídos de novo. E aí o anjo fala para Zacarias: vai, anuncia isso e anuncia também que o povo, que a cidade voltará a ter riquezas, voltará a ser a cidade escolhida de Deus. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 18, Zacarias relata ali a segunda visão que ele teve. E ele estava ali com um anjo e ele vê 4 chifres de boi. E ele pergunta ao anjo: o que são esses chifres de boi? E o anjo responde: eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro, o povo de Judá, de Jerusalém e de Israel. E aí Zacarias olha e vê também 4 ferreiros vindo e pergunta: e o que esses ferreiros vêm fazer? E aí o anjo explica para ele que aqueles chifres representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro, né? As pessoas, o povo de Judá, Jerusalém e de Israel, mas que agora esses ferreiros vão vir para quebrar e destruir esses chifres. Que na verdade era uma mensagem ali que estava sendo passada, que Deus estaria destruindo, né? Estaria acabando mesmo com os inimigos de Jerusalém. Do povo de Israel em geral, né? No capítulo 2 é relatada a terceira visão de Zacarias. Ele vê um homem com uma fita de medir. E ele pergunta àquele homem: o que você vai fazer com essa fita de medir? Para onde você está indo? E aquele homem fala que está indo medir Jerusalém, seu comprimento e a sua largura. Então Zacarias vê um anjo que vai saindo, o anjo que havia falado com ele, e ele vê um outro anjo vindo encontrar aquele anjo e então fala para ele: vai, anuncia, fala para todo mundo que Jerusalém será novamente, terá moradores de novo e será tão grande, com tanta glória, com tanta coisa, que não vai ser possível nem construir uma muralha em volta da cidade de tão grande, mas que Deus seria a própria muralha de fogo ali em volta da cidade de Jerusalém. Ainda no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 13, Zacarias traz uma mensagem de Deus que fala ao povo de Israel: fujam, saiam da Babilônia, largue, abandone esse país do norte, porque agora é o momento em que Deus vai reinar na cidade santa de Jerusalém, morará junto com o povo. E aí Deus chama então esse povo novamente para Jerusalém, né, para a terra de Judá, de Israel. O capítulo 3 de Zacarias começa com um relato da quarta visão de Zacarias. Dessa vez ele vê o grande sacerdote Josué vestido com roupas sujas diante de um anjo de Deus. E do lado dele tá Satanás. E aí Satanás está lá pronto para acusá-lo. E aí o anjo fala para Satanás que Deus o condene, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Em algumas traduções, esse tição tirado do fogo é como se fosse um galho que em último momento é tirado do fogo. E aí aquele homem está vestido diante dele, né, do anjo, com vestes sujas, e o anjo manda então que os seus ajudantes retirem aquelas vestes sujas do sacerdote Josué e coloquem nele roupas, trajes de festa. Coloca um turbante sobre a cabeça dele e trajes de festa. E aí o anjo diz ao sacerdote: o Senhor Deus Todo-Poderoso diz a você que se você ouvir a minha palavra, se você obedecer os meus mandamentos, você terá direito de estar na minha presença, assim como esses outros anjos aqui estão diante de mim. Você será o administrador do templo, você cuidará dos edifícios. Então o anjo passa ali aquelas palavras de bênção. Então o anjo passa ali aquela mensagem de bênção ao grande sacerdote Josué e fala para ele também que ele é como um sinal que está passando ali ao povo, que está falando sobre o que virá, sobre o reino que virá, né? Sobre o descendente de Davi que virá, que ele chama aqui de ramo novo, o Messias. O capítulo 4 de Zacarias relata a quinta visão de Zacarias, a visão do candelabro de ouro.
O anjo que havia falado com Zacarias vai até ele, acorda ele, que estava dormindo, e fala com ele: Zacarias, o que você está vendo? E aí Zacarias fala: estou vendo um candelabro de ouro, em cima dele tem um vaso de azeite, o candelabro tem 7 lamparinas e tem 7 tubos, né, onde fica o azeite, e do lado do candelabro tem 2 oliveiras. E aí Zacarias pergunta o que isso significa. E o anjo pergunta para ele: você não sabe? Você não entendeu? E Zacarias fala: não, Senhor. Então o anjo dá uma ordenança a Zacarias que ele fale a Zorobabel que não vai ser por meio de um exército poderoso que ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, que ele vai fazer por meio do Espírito de Deus. E ele fala ali sobre a glória de Zorobabel e também sobre a construção, que Zorobabel foi quem pôs o primeiro alicerce do templo e, portanto, ele que vai construir, vai terminar a construção. E o anjo explica que as 7 lamparinas representam os 7 olhos de Deus que veem o mundo inteiro. E aí Zacarias pergunta: tá, e o que quer dizer as oliveiras? O que quer dizer o ramo das oliveiras? E o anjo pergunta: você não entendeu? E Zacarias diz: não. E o anjo explica que representam os 2 homens de Deus escolhidos e ungidos para servir ao Senhor no mundo inteiro. Alguns estudiosos dizem que, no caso, esses 2 homens escolhidos, né, para servir a Deus, ungidos, são Zorobabel, que era o governador de Judá, e também o grande profeta Josué. O capítulo 5 inicia com a 6ª visão de Zacarias, onde ele vê um rolo voador. O anjo chega para ele então e pergunta: o que você está vendo? E ele diz: estou vendo um livro em formato de rolo voando. E aquele livro, já em dimensões, né, em medidas que nós usamos hoje em dia, a gente sabe que tem 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. E aí o anjo explica para ele que naquele livro está escrita a maldição que vai se espalhar pelo mundo inteiro. Que de um lado do livro a condenação, maldição para aqueles que roubam, que são ladrões, e do outro lado sobre maldição sobre pessoas que juram falsamente em nome de Deus. E diz que aquele rolo vai então entrar na casa de pessoas, né, que são os ladrões e que juram falsamente, e que aquele rolo não sairá de lá até que aquelas famílias sejam totalmente destruídas. E aí Deus diz que vai mandar aquela maldição, aquele rolo que vai ficar na casa dessas pessoas que roubam e que juram falsamente em nome de Deus até que elas sejam completamente destruídas. Ainda no capítulo 5 de Zacarias, a partir do versículo 5, fala sobre a 7ª visão de Zacarias, que foi a visão da 6ª, com uma mulher dentro. O anjo que havia falado com Zacarias fala para ele: olha, veja o que vem vindo agora. E Zacarias pergunta: o que é isso? E aí o anjo diz que aquela é uma cesta que representa o pecado do povo. E tem uma tampa de chumbo em cima da cesta. Então eles abrem a tampa e vê uma mulher na cesta. Essa mulher representa a maldade do povo. E aí então Zacarias vê outras 2 mulheres com asas chegando, voando, que pegam aquela cesta e carregam voando. E aí Zacarias pergunta: para onde elas estão levando o pecado, a maldade, né? A cesta com a mulher. E aí o anjo diz que aquela cesta está sendo enviada para a Babilônia. No caso, assim, purificando, né, ali Jerusalém, Israel, porque está levando o pecado e a maldade para a Babilônia. O capítulo 6 relata a 8ª visão de Zacarias. Nessa visão, ele vê 2 montes de bronze e no meio deles ele vê 4 carros de guerra. Uns puxados, o primeiro puxado por cavalos de cor vermelha, o segundo cavalos de cor preta, depois cavalos brancos e depois cavalos baios. E aí ele pergunta para o anjo o que aquilo significa. E o anjo respondeu que aqueles representam os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor para o mundo inteiro. O cavalo de guerra puxado pelos cavalos pretos estaria sendo enviado para a terra do norte, o dos cavalos brancos para a terra do oeste e os cavalos baios foram enviados para a terra do sul. Os cavalos baios saíram com vontade de correr o mundo inteiro e o anjo do Senhor disse: vai, corre o mundo inteiro. E aí ele diz, então, ele chamou Zacarias e falou para Zacarias que os cavalos que foram enviados para a terra do norte vão fazer cessar, parar a ira do Senhor contra aquela terra.
Após isso, Deus fala para Zacarias para ele ir receber as ofertas que seriam trazidas por Eudai, Tobias e Gedaías, que haviam vindo da Babilônia. E então pegar prata e ouro que ele recebesse e fazer uma coroa e colocar na cabeça do grande sacerdote Josué. E então dizer a ele que o Senhor Deus promete que de suas raízes brotaria o ramo novo e que ele construirá de novo o templo do Senhor. No capítulo 7, o povo pergunta se deveriam continuar jejuando, porque eles tinham por hábito jejuar, orar, jejuar no 5º mês, que era como uma lembrança, ao tempo em que o templo foi destruído. Isso está bem claro no versículo 3, que diz assim, o povo falando: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? A pergunta deles era: agora que o templo está sendo reconstruído, a gente deve continuar mesmo assim jejuando? E a resposta de Deus vem no versículo 5, quando ele fala: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem é só para satisfazer os seus próprios desejos. Então Deus estava falando aqui que ele rejeita esse tipo de jejum que o povo estava entregando para ele, por obrigação, Já a partir do versículo 9, Deus dá assim uma explicação a Zacarias, o fato do povo ter sido levado cativo, ter acontecido aquilo tudo, o povo ter sido escravizado pela Babilônia. Deus diz a ele que falava para o povo se arrepender, deixar a sua desonestidade, deixar as suas maldades e se voltarem para ele. Mas o povo não o ouviu e o povo acabou virando as costas às mensagens que Deus mandava por meio de seus profetas. No capítulo 8 do livro de Zacarias, Zacarias recebe de Deus uma mensagem dividida em 4 partes. A primeira delas fala sobre a restauração de Jerusalém. Na segunda delas, Deus promete que vai proteger o seu povo dos seus inimigos. Na terceira delas, Deus diz o que o povo deve fazer. No caso, isso está bem claro no versículo 16, em que Deus fala que eles devem falar a verdade uns com os outros, que eles decidam com justiça para que haja paz, que eles não façam planos para prejudicar outras pessoas e que não jurem falsamente. E na quarta mensagem fala sobre Jerusalém. Deus promete que um dia todos os povos do mundo vão até Jerusalém para louvar, para glorificar o nome de Deus. O capítulo 9 fala sobre a destruição dos povos inimigos de Israel. Isso até o versículo 8. A partir do 9 já fala sobre o futuro rei de Israel, que diz assim: alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então esse daqui faz aquela menção também, aquele texto do Novo Testamento em que Jesus entra, tem a entrada triunfal em Jerusalém em cima do jumentinho, enfim. E a partir do versículo 11 fala sobre a futura grandeza de Israel. Então Deus fala primeiro sobre o castigo das nações vizinhas, depois sobre o rei futuro de Israel e sobre a glória de Israel novamente. No capítulo 10, Deus promete salvar o seu povo. O povo que foi levado para países vizinhos como cativeiros, Deus vai trazer de longe cada um deles e vai reunir novamente o seu povo. O capítulo 11 começa falando sobre a derrota dos inimigos de Israel novamente, e nesse caso aqui no início do capítulo 11 representado pelo Líbano. No capítulo 11 do livro de Zacarias, aí uma situação um pouco incomum. Deus manda que Zacarias interprete um papel de pastor. Então, logo um pastor que vai cuidar de ovelhas que vão ser engordadas para morrer. As ovelhas representam o povo de Israel e os pastores representam os seus reis, as suas autoridades em geral. Em um determinado momento, Zacarias pega 2 bastões, cajados, que ele usava com as ovelhas, e ele chama um de união e o outro de bondade ou graça, dependendo da sua versão, suavidade, graça ou bondade. Ele escreve ali
uma palavra em cada um dos dois bastões. Em um determinado momento, assim, depois de um mês, Zacarias já estava meio irritado com a situação, disse que as ovelhas também estavam irritadas com ele. Então ele fala aqui no versículo 9: então eu disse a elas, as ovelhas, né? Eu não serei mais o pastor de vocês, que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas, e que as que sobrarem comam umas às outras. Então ele pega esse bastão, esse cajado que ele chamou de bondade, e ele quebra esse cajado como forma de mostrar que a aliança que Deus fez com o seu povo estava desfeita. As pessoas em volta viram aquela situação, algumas pessoas observavam Zacarias e entenderam que Deus estava falando através daquilo ali, que foi um momento de rompimento de aliança por questão de desobediência ali, né, com as ovelhas. E, portanto, a aliança de graça, de bondade, de suavidade estava desfeita. Então ele disse para as pessoas que estavam observando assim: se vocês acham digno, se vocês acham que devem, vocês pagam meu salário. Se vocês não acham que devem, vocês não pagam meu salário. E pagaram a ele 30 moedas de prata, que foi exatamente a mesma quantia, né, que Judas usou para atrair Jesus, né? Recebeu em troca da traição ali, né, de entregar onde Jesus estava, enfim. E aí Zacarias pega esse dinheiro e leva para o templo. E também ele pega então outro bastão, né, o de união, e se ele quebra o bastão também, para mostrar que a união entre o povo de Israel, de Judá, estava também desfeita. E é curioso observar que um tempo depois, assim, desse momento em que ele mostra realmente, né, que a união entre o povo de Israel e de Judá está desfeita, que o povo se dividiu assim, em várias classes. Então a gente começa a ver aí, né, a partir daí, os fariseus, os saduceus, os zelotes, enfim, né, houve realmente uma divisão no meio do povo. E aí depois disso tudo, Deus manda Zacarias então voltar e agora fazer o papel de um mau pastor, aquele pastor que não se preocupa com as ovelhas, que não cuida delas, enfim. E aí depois ele fala: ai do mau pastor que abandona o rebanho. Então dá para ver claramente que o capítulo 11 ele foi aí uma crítica mesmo ao pastoreio em si, né? A forma como o pastor trata as suas ovelhas, o que ele recebe como isso, e também trouxe aí a palavra de Deus em relação à profecia, né? De unidade e de bondade, né? De graça de Deus com o seu povo. No capítulo 12 há uma palavra de esperança sobre o dia do Senhor, o dia da libertação do povo de Judá das mãos dos inimigos. Fala sobre quando o descendente de Davi irá reinar e que todo o povo viverá em segurança e será purificado. Essa palavra de esperança se estende até o capítulo 13, até o versículo 6 do capítulo 13, para ser mais exato. E depois do versículo 7 até o versículo 9, tem um trechinho também falando sobre a crítica, né, aos pastores, falando sobre o mau pastor, enfim. E no finalzinho do capítulo 13, na verdade, os versículos 7, 8 e 9, eles fazem também uma crítica ao mau pastor. E Deus então fala ao seu povo que se voltem a ele, né, a ele como realmente o pastor daquele povo. E no capítulo 14, que é o último capítulo do livro, há também palavra de esperança de Deus para o seu povo, quando Deus fala que as nações vão atacar Jerusalém, mas que o próprio Deus vai defendê-la. E, obviamente, todos os inimigos serão derrotados. E eu vou finalizar, então, o vídeo desse livro com uma leitura do capítulo 14, os versículos 6, 7 e 8, que dizem assim: daquele dia em diante não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor.
Enfim, esse foi o livro de Zacarias. Se você gostou, não se esquece de deixar aqui um like, um comentário, de compartilhar com alguém. Não perca amanhã um vídeo de Malaquias e não deixe de se inscrever também no meu grupo de estudo bíblico para a gente iniciar o Novo Testamento em breve juntos. Obrigada por assistir até aqui, que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo, tchau, tchau.